te perguntei sobre o teu envolvimento com a reforma tributária. Você falou que votou a favor e tal, e sugeriu algumas coisas que precisam mudar, né? Isso. Bom, cara, eu não estudei a reforma tributária, mas eu escuto bastante rádio, eu vejo os jornalistas falando e tal. E pra mim, talvez o ponto que mais foi debatido foi o lance da simplificação do imposto para se tornar, sei lá, algo parecido com o IVA. Tem um nome aqui, do brasileiro tem um nome? Tem o IVA federal, tem o IVA estadual, É né? IVA mesmo? O IVA, Não. o IVA federal é a CBS, né? Acho que é Contribuição sobre Bens e Serviços. E o estadual, ele é o IBS, acho que é o Imposto sobre Bens e Tá, Serviços. bom, tu que manja, tu que estudou isso daí, assim, superficialmente, tá bom, agora a gente vai ter um IVA federal e um IVA estadual, Isso. mas na prática, na hora que eu for sair da minha casa para comprar um presente para minha esposa e ir jantar, qual que é a diferença prática para mim que vai acontecer daqui a 10, 15 anos, né? Isso. É bem amplo, assim, né? Mas vamos lá. O primeiro ponto o principal ponto da reforma tributária é simplificação. E primeiro a gente precisa tirar a politicagem de cima da reforma, né? Porque tem gente que coloca, a reforma do Lula. A reforma tributária começou no primeiro ano do governo Bolsonaro, né? Com a base do governo Bolsonaro, presidindo a Comissão de Constituição e Justiça, com os deputados bolsonaristas votando a favor e agora votando contra. O texto era muito parecido. O texto que eles votaram na Comissão de Constituição e Justiça, os deputados bolsonaristas votaram a favor, e o que agora eles votaram contra, que foi para plenário durante o governo Lula. Só mudou o governo, mas assim, a concepção de IVA federal, de IVA dual, né, que é o federal e o estadual, é a mesma, né? Não chama atenção. Assim, o cara que ele é bolsonarista, se você perguntar pra ele se ele é de esquerda ou de direita, ele vai falar que é de direita. Isso. E aí ele vota contra a reforma tributária que simplifica os impostos do caralho. Exatamente. Não é estranho? Porque a narrativa que foi, porque é uma reforma do Lula, porque vai ter aumento de imposto. Mentira. Inclusive foi uma emenda que eu apresentei, que eu trabalhei junto com o relator, para ter um dispositivo que proíbe aumento de imposto no IVA. Então, assim, não vai ter aumento de imposto em nenhuma hipótese. Então, tem um dispositivo na Constituição que diz que é o seguinte: no máximo, pode bater a mesma tributação do sistema atual. Não pode ter um aumento. Então, esse é o primeiro ponto a ser desmistificado. Né? Um outro ponto que eu lutei contra e nesse ponto os bolsonaristas estavam contra também, ajudaram na articulação, a gente conseguiu retirar, era o cashback com base em gênero e raça. Né? O que é o cashback? O cashback, a ideia do cashback é o seguinte: olha, a gente vai cobrar, o sistema tributário tem que ser neutro, então tem que ser, no máximo, com raríssimas exceções, a mesma tributação para tudo. Para quê? Porque o Estado não tem que nem incentivar nem desincentivar a produção de nada. Tem que ser de uma maneira, o que seja mais produtivo, né? Não tem que ser, hoje, por exemplo, você tem um monte de empresa que vai para a Zona Franca de Manaus, ou você tem um monte de empresa que vai para um estado que está longe da mão de obra, que está longe da infraestrutura, que está longe de tudo, que tudo é mais caro. Só que só de pagar menos imposto já vale a pena. E isso não é eficiente. Por quê? Porque quando você vai... Essa indústria que está nesse lugar com privilégio tributário, quando vai competir lá fora o cara tá num lugar que a mão de obra é melhor, que a infraestrutura é melhor, que a logística é melhor e que o sistema tributário é melhor também. Né? Então, assim, a gente basicamente subsidia ineficiência. A gente manda a empresa para o lugar em que ela vai produzir mais caro, mas que o produto final vai ficar mais barato porque ela está pagando menos imposto. Então, assim, o imposto virou a coisa mais importante do que produtividade, do que eficiência, do que mão de obra, do que logística, do que tudo. Quando, na verdade, um sistema produtivo só funciona quando é baseado na produtividade, né? Quando na eficiência. Precisa custar menos, precisa vender mais, precisa estar mais próximo do consumidor, o meu funcionário precisa ter uma qualificação melhor. Esses deveriam ser os critérios. No Brasil, não. No Brasil, o critério é onde eu vou pagar menos imposto, porque o imposto é tão pesado que é a principal pauta. Né? Assim... Então, a ideia da simplificação e da uniformização é justamente o que todo país desenvolvido adota, todo país, assim, praticamente sem exceção, assim, são 160 países que adotam, da Europa inteira, né? Estados Unidos, né? Tem o Sales Tax, que é muito, muito semelhante, Japão, todo o sistema de IVA, e basicamente é um modelo de país desenvolvido. Né? E o que a gente fez na prática? 400 mil normas tributárias foram substituídas por 2 tributos.
Então, a simplificação é enorme, porque o Brasil é o país em que você mais gasta tempo para saber o quanto você precisa pagar de imposto. Você sabe disso, pô. Você tem uma Eu empresa. sei disso. Então, assim, Precisa de uma puta equipe. você precisa de uma equipe. Para você ter uma ideia, o pessoal da Ambev me falou um tempão, acho que uns 2 anos atrás, que a equipe tributária deles é maior do que a equipe que pensa produto. Ou seja, os caras gastam mais dinheiro com advogado tributarista e com contador do que Criando produto. produto Isso é insano, cara. Isso é insano. Quando eu vou... Eu tenho muito contato com o Japão, porque eu sou o único deputado Nikkei de São Paulo, né? Descendente de japoneses. E negociações sempre passam da comunidade, tanto da brasileira no Japão, como da japonesa, entre aspas, Nikkei, né? No Brasil. Passam, né, por negociações e que eu participo como vice-presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão, né? E os empresários japoneses falam, a gente não sabe calcular imposto brasileiro. Eu falo, a gente também não, viu? Não é culpa de vocês. A gente também não sabe. Tipo assim, a gente não tem como investir. Como é que você vai me pedir, né? Eu entendo, você é um deputado brasileiro, tal, né? Nikkei quer fazer a ponte dos nossos países. Tem grandes empresas japonesas que têm operação no seu país, mas é muito difícil pra gente, como uma média empresa ou como uma pequena empresa, trabalhar no Brasil. Porque é muito complexo o sistema. Eu preciso saber o quanto eu vou pagar e ainda vem a Receita e diz, não, você errou. Não era isso não que você tinha pra pagar, você tinha que pagar mais. Então eu vou te multar. Então assim, é um negócio bizarro. E a gente simplificou isso, né? E sem aumento de carga tributária, né? E ainda assim, teve gente que votou não pra fazer oposição por oposição. E isso não é o que eu tô lá pra fazer, Igor. Eu não tô lá pra, só porque... Tudo que veio do... É o que eu costumo dizer há muito tempo. Nesse caso, quando o cara faz isso daí, foda-se o Brasil, né? Exato. Não é questão de... Não tô falando que o maluco ele não pode ser contra. Ele pode ser contra. Isso, mas não pela razão de que está no governo que ele é oposição. Não é? Então, é o que eu costumo dizer. O Renan Calheiros, se de repente ele falar que a lei da gravidade existe, eu não vou começar a flutuar. Né? Ele também pode sair verdades da boca dele. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Não é porque tá finalizando a tramitação no governo Lula, que primeiro, não é uma reforma do Lula, não é uma reforma esquerdista, socialista. Eu ouvi dizer que é reforma socialista, gente, pelo amor de Deus. Estados Unidos é um país socialista, Nova Zelândia. Então, Nova Zelândia é um ponto. país socialista. Mas esse é o meu ponto mesmo. Como é que o cara que ele se identifica como direita, assim, o pouco que eu sei, talvez eu esteja enganado, mas o pouco que eu sei olhando ali e ouvindo pessoas falando sobre a reforma tributária, não me parece uma parada de esquerda, assim, não, imagina. Economicamente falando, Pelo tá contrário, ligado? pelo contrário. Conversando de bastidor com o pessoal do PT, o pessoal ainda fala, não é bem o que a gente gostaria, né? Mas é melhor a gente entregar essa reforma, porque se a gente começar uma do zero, a gente sabe que não vai entregar nada. Né? Então, não tem nada de esquerda Mas se liga, tá Pelo bom. contrário, cara, você tem simplificação tributária, você tem foco na competitividade, diminuição o contencioso, né? Ou seja, o quanto é disputado no poder judiciário, né? Porque a empresa discorda da receita do quanto ela precisa pagar. Aí ela vai pro judiciário. A gente tem um PIB inteiro de contencioso, ou seja, de tributos que estão sendo discutidos no judiciário. Sério? Sério, um PIB inteiro. Quando a média do mundial, né, não passa de 10%, de 5%. O nosso é 100%. É esse o nível de bizarrice do nosso sistema tributário. É o pior sistema tributário do mundo. E a gente aprovou uma reforma na Câmara para simplificar. Puta, tem defeitos? Tem defeitos. Vou citar um defeito para você, que eu sou contra. O prefeito vai poder aumentar o IPTU sem passar pela Câmara de Vereadores. Isso eu sou absolutamente contrário. Mesmo o prefeito sempre conseguindo aprovar, porque o prefeito tem muita influência, mais do que o presidente tem sobre o Congresso Nacional, o governador sobre a Assembleia Legislativa e o prefeito sobre o vereador tem muito poder. Por quê? Porque o deputado federal e o senador, ele ainda tem mais prerrogativas. Ele ainda tem mais poder de fiscalização, de controle, do que um vereador e um deputado estadual tem. Então, um vereador e um deputado estadual tem muito menos instrumentos para fazer oposição do que o presidente. Então, geralmente já passa aumento. Todo mundo sabe que geralmente passa aumento de IPTU em Câmara de Vereadores. Mas, mesmo sabendo que geralmente passa, eu acho que precisa passar pelos vereadores. Não pode ser só porque o prefeito decidiu. Isso eu sou contra a reforma, eu acho que é um ponto ruim da reforma. Agora, eu não acho que é um ponto ruim que anula a gente ter um PIB de contencioso tributário que a gente vai deixar de ter. Eu entendo. Entende? Eu entendo. E, pô, assim, vamos lá. O IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado,
ele, bom, simplifica isso tudo e acaba com a cascata de impostos numa produção industrial, por exemplo. Isso, exatamente. Você só paga aquilo que... O imposto sobre valor agregado é porque você só paga o imposto sobre o que você agregou valor. Então, por exemplo, você comprou água lá por R$10. E aí você colocou essa caixa da água aqui, dessa caixinha de água aqui, e aí ficou R$15. Você vai pagar o imposto sobre R$5, que é o quanto você agregou de valor. Isso é o imposto sobre valor agregado. Então, se você... E aí, claro, Mas que aí é uma alíquota mais arrombada também, eu tô fazendo... Não, a alíquota a gente vai pagar a carga, como eu tô falando, não tem aumento de carga, não tem, e não vai ter diminuição de carga também. A carga é a mesma, a gente só vai saber agora o quanto a gente tá pagando. Eu vejo notícias sair aí, Brasil vai ter o primeiro, segundo ou terceiro maior IVA do mundo. É porque a gente já paga o maior imposto sobre o consumo do mundo. A diferença é que agora a gente vai ver. A diferença é que agora, como vai estar em 2 apenas, a gente vai enxergar. Na nota fiscal, não está discriminado lá em tributo a tributo, é impossível discriminar, inclusive, porque é complexo o sistema. A gente já paga a maior carga tributária sobre o consumo. Agora a gente só vai saber disso. E é bom que a gente saiba, para o povo ficar mais indignado ainda, para exigir corte de gasto.